Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da FEComércio, do Sebrae Santa Catarina e da Tractebel Energia. O programa hoje destaca o resultado da pesquisa sobre o mercado imobiliário de Florianópolis, realizada pela FEComércio de Santa Catarina. Quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente fala em dois principais eixos, né? A gente fala em segurança jurídica, tá? E rentabilidade. Né? A pesquisa vem para dar esse suporte, né? Para dar confiança no investimento, para dar credibilidade ao investimento. A pesquisa é fundamental, é uma ansiedade já do mercado imobiliário de anos, né? Que houvessem dados científicos sobre o mercado imobiliário. Então, nos últimos anos, a Federação do Comércio, através da estrutura técnica dela, formatou essa pesquisa, né, muito bem fundamentada, e hoje é a divulgação dos primeiros dados para o mercado, que já nos permite fazer algumas análises, mas já nos traz aí uma ansiedade, né, de que tenhamos logo os dados aí pelo período de mais de um ano, onde possamos efetivamente avaliar os índices, né? Então, para o mercado imobiliário é fundamental. A FEComércio, com esse braço de pesquisa, nós entendemos que ela vai dar uma contribuição forte para o mercado, porque ela é uma instituição de credibilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que poucos institutos de pesquisas têm credibilidade no Brasil hoje, de um modo geral. A FEComércio, então, com essa pesquisa do setor imobiliário, eu acho que ela equaciona uma realidade do mercado sobre dois aspectos. Um sobre o momento econômico e o segundo sobre a orientação ao consumidor e um balizador para o investidor. Existe no Brasil, de maneira geral, uma dificuldade de levantar dados. Não é só no mercado imobiliário, isso em todos os mercados, né? Então a FEComércio começa de maneira muito interessante pela oferta, mas pelos dados que são públicos. O que o Secov tem procurado fazer, e a Câmara, né, junto, incentivar aos operadores do mercado que também passem a fornecer informações complementares às informações dos sites, as informações que estão na internet. Então essa é uma tendência, né? Nós vamos trabalhar nessa direção e, aos poucos, com a credibilidade da pesquisa e com a divulgação dos dados, a montagem né, do histórico da pesquisa, nós teremos então, com certeza, né, a adesão de outras empresas, outros operadores que virão enriquecer ainda mais a pesquisa e o resultado dela. A pesquisa teve como base 10 mil imóveis ofertados por empresas do setor imobiliário no período de abril a junho deste ano. O mercado já há muitos anos tinha essa necessidade de dados científicos, né? Até para fundamentar aquilo que já era de conhecimento empírico, né? E agora o grande desafio é atender não só a demanda de Florianópolis, mas ampliar essa pesquisa para outros municípios importantes do estado e ampliar a pesquisa também para outros índices, né? Como velocidade de venda e, de repente, análise de regiões sazonais e não só por bairros. Uma das surpresas do levantamento foi a valorização dos imóveis no bairro Abraão, na parte continental de Florianópolis. O preço por metro quadrado dos imóveis residenciais do bairro, ofertado para venda, foi de R$ 4.911,29 no mês de abril e de R$ 5.031,29 no mês de junho. O bairro Abraão sofreu uma valorização muito interessante e eu atribuo isso como, historicamente, aquele bairro tinha valores mais baixos, vamos dizer assim, né? Não havia empreendimentos imobiliários de porte naquela região. A partir da construção daqueles edifícios, daqueles dois conjuntos grandes, né, de construtoras nacionais que se estabeleceram ali e com preços muito interessantes, são imóveis bem construídos, de boa característica, eu observo isso. Então a minha tradução é essa. Aqueles empreendimentos valorizaram o bairro e isso foi refletido na pesquisa. No topo da valorização do mercado está o bairro de Jurerê, no norte da ilha, que apresentou o mais alto preço por metro quadrado. A média foi de R$ 5.501,58. Na sequência, os bairros do centro, com R$ 5.362,01, e o bairro João Paulo, com R$
R$ 316,16. Com relação aos imóveis comerciais, o preço do metro quadrado ofertado para venda ficou, na média, em R$ 3.946,95 para as casas, em R$ 5.256,08 para as lojas e em R$ 7.003,63 para as salas. Eu entendo que a negociação é uma característica do comércio em geral, né? É claro que existem casos em que o imóvel já está no valor adequado e isso é comum também, mas a negociação leva sempre eu diria quase com muita segurança, que a variação não ultrapassa 10%. O comprador e o vendedor entram em negociação, o corretor, aí a função do corretor de facilitar essa negociação, e o gap, como tu chamasse, vai ficar em torno de 10% quando se encontra um valor comum, né, que satisfaça as duas partes. Eu acho que o grande referencial para você começar a avaliar o seu investimento é a oferta, né? É o que tem de oferta. A gente tem ainda há a busca de desenvolvimento da pesquisa, né, do instrumento é esse, para que a gente tenha demonstrado, né, em um determinado prazo, o valor da oferta e o valor efetivamente realizado, né? Isso a gente tem que buscar em bases públicas, né, contar com o apoio do poder público para que nos oferte, nos disponibilize isso, de tal modo que essa informação fique incrementada. A gente tem um outro indicador que vai ser exatamente esse delta, essa variação entre o valor de oferta e o preço efetivamente realizado. Os dados sobre o mercado imobiliário de Florianópolis serão apurados mensalmente e divulgados a cada trimestre. O importante relatar é que a pesquisa tem dados muito confiáveis, tecnicamente foi muito bem construída, né, pela Federação do Comércio, em parceria com o Secov e as empresas do mercado imobiliário, e que agora, né, ela vai ter também a periodicidade, ou seja, a cada 3 meses ela será divulgada e ao longo de 1 ano de pesquisa vamos ter a elaboração de panorama com análises muito mais seguras e muito mais complexas das tendências de mercado. Eu acho que um dos grandes atributos da pesquisa é desmistificar essas meras percepções, né? E aí fomos buscar nas regiões, né? E aí dependemos também não só desse zoneamento, mas a gente depende também de termos esses agentes imobiliários disponíveis para essa oferta, né? Então esse é um trabalho contínuo, né? A gente deve ampliar essas bases, mas e mais do que isso, a gente inicia com esse zoneamento, né? Com esses bairros que foram apresentados, mas vai nos permitir, a pesquisa vai permitir que a gente faça análises por zona, por região, fracionar, segmentar, por exemplo, falando da capital, nós poderíamos segmentar o centro, por exemplo, em região da Rua Felipe Schmidt, nós poderíamos fazer isso com a região da Beira-Mar Norte ou da Trindade, e assim como qualquer outra região. A gente vai poder fazer o retrato das regiões atrativas e de maior fluxo de investimentos e movimentações imobiliárias. Sem dúvida, uma pesquisa com a fundamentalização científica, né, que traz a FEComércio com a sua estrutura altamente competente, é um fator de normalização, de segurança para os negócios imobiliários. O mercado imobiliário, nos últimos 3 anos, vem de um boom favorável, né, onde as mercadorias são lançadas e são vendidas. Esse primeiro semestre desse ano, o mercado já não se comportou dessa forma e os sinalizadores para o segundo semestre desse ano e para o próximo ano também não são os mais favoráveis. Então o mercado vai ter que se reinventar, o mercado vai ter que se readequar. A economia brasileira passa por momentos conturbados, né? Esperamos que a gente sobreviva, mas o mercado não vai ser mais o que a gente viveu nos últimos 4 anos. O mercado volta ao que era antes dos 4 anos. Um mercado muito sofrido, né, muito lutado para se vender, as mercadorias têm que ter um preço mais equacionado. O estudo contemplou também os valores dos imóveis para alocação. Durante o período pesquisado, o índice permaneceu estável. O mercado mantém-se estável, né? A oferta
É boa, eu diria, boa. Estamos em níveis maiores do que o histórico, né? Temos uma boa oferta de imóveis locados, o preço está estabilizado também pelo próprio IGPM, né? O crescimento não é elevado, então o mercado estável. A pesquisa trouxe ainda dados sobre o índice de rentabilidade dos investimentos em imóveis para locação. A pesquisa mostra que o imóvel comercial traz uma rentabilidade mais interessante, fica em pelo menos 0,5% do valor do imóvel para fins de aluguel por mês. O residencial fica um pouco abaixo disso, entre 3,5%, né? 0,3%, na verdade, por cento ao mês, né? Então, o resultado disso, a análise prática, é que o imóvel comercial traz uma rentabilidade mais interessante para o investidor. A pesquisa desenvolvida pela FEComércio é um instrumento valioso para atualizar o panorama do mercado imobiliário de Florianópolis. O estudo é um projeto piloto que também servirá de modelo para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, justamente por ser uma cidade maravilhosa, uma cidade que é destino turístico de estrangeiros, de muita gente internamente turismo nacional, a tendência não é, de maneira nenhuma, baixar preço dos imóveis. Muito pelo contrário, a tendência, me parece, continua a ser de valorização, né? Mas uma valorização mais tranquila, mais módica, né? Em alguns bairros, efetivamente, vamos ter acomodação, né? Em razão de uma redução de velocidade nas vendas, em razão de uma oferta, né, maior de imóveis, mas isso também traz tranquilidade e segurança para aquele construtor, para o incorporador, aquele que é tradicional investidor do mercado, que consiga planejar o seu investimento de forma mais tranquila e mais segura e não no afã de atender aquela supervalorização pontual que eventualmente nós tivemos na cidade num momento ou em outro. Hoje nós podemos dizer que nós temos um mercado estável. Ele veio de um momento de crescimento, né, nesses últimos anos, porque ele também estava muito tempo parado, então ele teve uma valorização que trouxe a preços reais. Então hoje a gente pode dizer que nós temos um mercado estável, em que a gente projeta para futuro crescimentos acompanhando a inflação. A movimentação do mercado de habitação, ela vem sempre seguindo, vamos dizer assim, o movimento econômico do país, né? Então ele vem em ondas um pouco atrás. Então, no momento, se o mercado da economia brasileira ela desaquece um pouco, obviamente, em consequência, também o mercado de habitação pode desaquecer, mas não quer dizer que ela vai ter uma diminuição de preço, e sim que ela vai estabilizar. No ano de 2008, a crise financeira dos Estados Unidos estremeceu a economia mundial. E o estopim da crise foi a bolha imobiliária americana. Os imóveis ficaram supervalorizados, principalmente pela facilidade de acesso a financiamentos de longo prazo, muitos dos quais concedidos sem os devidos critérios de garantia. A pergunta é: será que essa bolha imobiliária também pode acontecer no Brasil? Estamos muito longe. Primeiro porque nós temos um grande déficit habitacional, diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas compravam 2 ou 3 casas para investimento, porque tinham muito financiamento. Nós temos déficit habitacional. O nosso sistema de financiamento é muito controlado, é muito rígido o controle, tanto pelo governo federal, pelas próprias instituições financeiras, Banco Central. Então, não temos aquela opção que o americano tinha, ou acho até que ainda tem, de refinanciar, refazer a hipoteca, né? Nós temos um controle, o nosso mercado é muito enxuto, muito controlado. Então, não existe a menor possibilidade de bolha. O que se fala, nós temos casos pontuais. Por exemplo, aquilo que falamos há pouco, aquele crescimento, né? Aquela velocidade de aumento. Aquilo em alguns momentos, assustou e parecia que indicava a direção da bolha. Isso acabou com a estabilização dos preços, com a estabilização do desenvolvimento do preço, do crescimento, da valorização a um patamar razoável. Desapareceu totalmente qualquer possibilidade de bolha, porque o nosso mercado é muito diferente do mercado financeiro e habitacional americano. O Brasil ele tem um cuidado muito grande com relação aos seus empréstimos, né? E isso foi exatamente o estopim
do que ocorreu nos Estados Unidos, que não tem essa possibilidade de acontecer aqui no Brasil, uma vez que a gente tem aí um banco central bastante rigoroso e há uma certa limitação, aliás, há uma limitação muito grande com relação aos valores que você possa estar tomando para adquirir o seu imóvel. O que eu entendo que é preocupante para a economia brasileira é que o mercado imobiliário, por consequência da construção civil, tem uma importância muito grande dentro do contexto da economia, assim como tem a indústria automobilística. E a indústria automobilística, o governo, de um modo geral, ele sempre tem um subsídio, ele sempre tem algum ajuste, o que não é uma premissa tão verdadeira para o setor imobiliário, o setor da construção. Então, acho que o setor da construção entrando em crise, não digo em crise, mas entrando numa turbulência, obviamente a economia fica fragilizada. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque a gente viveu essa bolha das vendas favorável ao mercado, os consumidores ávidos à compra, que não é mais. Independente de servir a crédito ou não, com capital próprio, esse é um mercado que ele está restrito nesse exato momento, né? O acompanhamento dos dados sobre o mercado imobiliário de Florianópolis será feito mensalmente. E ao completar um ano, será elaborado o documento Panorama do Mercado Imobiliário, um instrumento de inteligência competitiva para auxiliar empresas associadas na tomada de decisões. A partir do momento que a gente possa ter, de fato, indicadores, números, a gente tem como acompanhar o mercado, poder levar à população o que de fato está ocorrendo dentro do mercado, seus valores corretos e não simplesmente achismos, né? E você passa então a poder ter informações, inclusive, para que você possa fazer um bom investimento, porque você possa saber quais são as regiões que estão mais adequadas, os valores estão mais próximos da sua realidade. E também que a gente possa estar mostrando a vocês, né, nossos parceiros aí dentro desse trabalho, que é a mídia, como que o mercado se movimenta, né, e as melhores opções de investimentos.